E aí, meus amigos, vamos estudar hoje o capítulo 21 e 22 do livro de Êxodo. E vamos ver o que a gente marcou aqui, o que a gente vai aprender nesses dois capítulos aqui do livro de Êxodo. Então pegue sua Bíblia e sua caneta aí e vamos marcar a Bíblia. Vamos analisar aqui primeiro o capítulo 21. E como vocês já podem perceber, o título, não marquei o título, não sei porque, eu acho que não tem muita coisa aqui que eu consegui extrair, né? Lógico que toda a Bíblia tem os seus ensinamentos. Mas eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem ideia de que como eu leio os versículos bíblicos e eu paro só naquele que me chama a atenção. Vou dar um exemplo aqui, ó. O título eu não marquei, nem esses versículos aqui, ó. Por que eu não marquei? Vamos lá, ó. Se estes, diz assim, ó, leis acerca dos servos, se estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º dia sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Então até aqui não dá para a gente tirar um ensinamento para a nossa vida hoje, certo? Aqui é mais naquela época, como que viviam as pessoas naquela época, as leis que Deus colocava para as pessoas que eram servos, né? Porém, se o escravo expressadamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, à ombreira, e o seu senhor lhes furará a orelha como sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escravo, esta não lhe sairá como saem os escravos. Então aqui vocês podem perceber que nenhum desses versículos aí não me trouxe um ensinamento, certo? Para mim, pessoalmente. Só eu destaquei esse versículo aqui de azul, né? Mas se casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Ou seja, você tem uma nora, então você tem que tratar ela como uma filha, com parte da família. Porque tem gente que não se dá bem, né? Sogra não se dá bem com a nora e assim, sabe, né? Então eu marquei só esse versículo aqui que para mim o que me chamou a atenção, só esse aqui, certo? Aí vamos então aqui para esse outro título aqui, ó, leis acerca da violência. Porém, já esse título já chamou bastante atenção por causa das informações que tem aqui, como que eram as leis naquela época. Aí marquei aqui de laranja, diz assim, ó, primeiro versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Ou seja, a lei naquela época era assim, matou ou morreu. Aqui o versículo 14 diz assim, ó, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Tá vendo aí? Então aqui também se acontecia esse tipo de coisa aqui, a pessoa chegasse maliciosamente contra o próximo, matando a traição, teria que ser morto. Naquela época a lei era desse jeito. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou seja, sequestrar alguém, né, e o vender como escravo, ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e a andar fora, apoiando ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então aqui vocês podem perceber aqui que o caso de morte aqui era se alguém matasse outra pessoa ou sequestrasse também, né? Então esse era um caso mais grave e o resultado lá era pena de morte. Só que nesse caso aqui, se a pessoa estava brigando ali e feriu alguém, né, nessa briga, mas não matou a pessoa, mas ficou ferido, essa pessoa não ia morrer, porém ele teria que pagar pelo tempo que a pessoa ficou parada, né, que não podia trabalhar, esse tipo de coisa. Então essa pessoa que feriu o outro teria que pagar. Então era lei justas, certo? Naquela época as leis que Deus colocou eram 100% justas, para organizar também a nação de Israel, né? Que o povo já tinha saído do Egito, estava com a mente
era bagunçada, mas aí Deus veio e deu essas orientações para eles. Versículo 22 diz assim, ó: se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhes exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhes determinarem. Então aqui esse é um caso específico, né? Se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, se caso acontecer um aborto, né, por causa disso, da briga deles, então ele teria que pagar uma indenização para a família desta mulher, né, para ela e para o seu marido. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida. Lembra que Jesus falou essa frase aqui, ó: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então Jesus repetiu lá no Novo Testamento esse mesmo versículo aqui, olho por olho, né? Então nessa época aqui as leis eram dessa maneira, que o negócio era sério. Pessoas feriam o olho de uma pessoa, teria que ferir o olho dela. Se ferir o dente, quebrar o dente de uma pessoa, teria que quebrar o dente dela. Então o negócio era bruto. E aqui mais embaixo diz versículo 25, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então o que a pessoa feria no próximo teria que fazer do mesmo jeito com ele. Não me pergunte por que Deus colocou esse tipo de lei, que eu não sei explicar não. Mas vamos lá, versículo 28 diz assim, ó: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhes comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Olha só que interessante essa lei aqui que Deus colocou, ó. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Então o boi é um bicho bruto, certo? E o dono não sabia desse acontecimento, né, que o boi dele matou alguém. O dono não sabia, ele está livre, né? Ele não pode ser sentenciado por algo que o animal dele fez com outra pessoa sem ele saber. Agora o versículo 29 diz o que, ó: mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Nesse caso aqui, o dono do animal sabe que o boi é daquele jeito, e ele mesmo assim não se importa, morreria o boi e também o dono, por causa que o dono sabia disso e não fez nada. Não cuidava de prender o animal para que não acontecesse esse tipo de acidente. Então essa lei aqui é muito justa. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então aqui se a pessoa fez um buraco lá, né, na roça, naquela tempo lá, né, aonde fosse, e o animal caísse, né, nela caiu o boi ou jumento, o dono da cova o pagará porque foi ele que fez o buraco, né, quem fez a cova lá, né, tem que pagar a perda do animal do próximo. Aqui o capítulo 22 diz assim, ó: leis acerca da propriedade. Já marquei aqui de azul, primeiro versículo marquei de azul. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Observe aí, irmão, como a lei era 100% justa. Se alguém furtar, se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e o abater ou vender por um boi, se ele matou um boi, ele tem que pagar 5 bois, certo? Se pegasse essa pessoa que fez isso, ele teria que se virar nos 30 para pagar 5 bois por ele ter roubado aquele animal e ter matado ele. E se ele roubar uma ovelha, pagará 4 ovelhas porque ele fez aquele tipo de ato. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Olha só que interessante essa lei aqui, né? Então, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol, isso aqui é interessante. Então, se o cara estava roubando, o ladrão estava roubando a casa ali de noite,
certo? Se ele entrasse na casa ali e o dono da casa pegasse e matasse ele aqui, nessa época aqui, se pegasse ele roubando, entrando na casa de noite e matasse ele, quem matou ele não teria culpa do sangue do ladrão. Porém, Deus coloca essa outra explicação sobre esse caso aqui, ó. Se porém o ladrão, né, entrar lá já é sol, ou seja, já está de dia, quando tal se deu, o ladrão entrou de dia lá, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então aqui, se for de dia, o ladrão entrasse lá na casa naquela época, se for de dia o dono da casa matasse ele, aí ele seria culpado por causa disso. Então nesse caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então a lei nessa época aqui era desse modelo aqui. Então vamos lá, mais alguns versículos aqui, ó. Eu marquei aqui o versículo 7, diz assim, ó: se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Tá vendo aqui como era que era a lei? Se alguém, guarda esse dinheiro aí, guarda essas moedas aí, e acontecesse um roubo ali, né? Olha só que interessante aí, nesse caso aí. Isso for furtado aquele que o recebeu, e se for achado ladrão, este pagará o dobro. Aqui é como se alguém tivesse combinado, né? Roubar os objetos que a pessoa entregou para ele lá guardar, né? Então aí a lei era bem justa nesse caso. Olha só aqui isso aqui, ó, leis civis e religiosas. Vamos ver o que tem aqui, ó. Já marquei de laranja. Versículo 16 diz assim, ó: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Versículo 18: a feiticeira não deixarás viver. Então esse tipo de gente não podia fazer parte lá do povo de Israel, de jeito e maneira. Quem tiver coito com o animal será morto. Aqui mais embaixo, versículo 25: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com que ele como credor que impõe juros. Então, se você emprestar, naquela época lá, se fosse emprestado, até hoje essa lei pode servir para nós. Se naquela época a pessoa emprestasse dinheiro, ele não podia cobrar aquele dinheiro com juros. Se fosse receber, não podia, né, com juros, não podia cobrar com juros. Tinha que receber a mesma quantidade que ele emprestou. Então era uma forma que Deus fazia para que o povo não se corrompesse, né, nesse sentido. Versículo 28 diz assim, ó: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. E aqui o último versículo: ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então animais que eram encontrados dilacerados, um bicho pegou e matou, as pessoas não podiam comer, né? E até hoje também não se pode fazer isso, certo? Então essas são as informações que a gente aprendeu hoje no capítulo 21 e 22 do livro de Êxodo. Espero ter ajudado vocês a entender mais um pouco aí a respeito da palavra de Deus. E vai deixando um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.